Olá, meus irmãos, hoje dia 13 de novembro, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Estamos aí na 32ª semana do Tempo Comum e hoje eu quero trazer um testemunho da vida de Santa Madre Teresa de Calcutá, que costumava dizer: não usamos as palavras para multidões, mas para nós apenas uma pessoa é a mesma pessoa, sempre de novo. Fica até o final desse vídeo, Deus vai falar no seu coração através desse testemunho, também do Evangelho que está em São Lucas 17, do 20 até o 25. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse a seus discípulos: dias virão em que desejarais ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: está ali ou ele está aqui? Não deveis ir e nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Lucas, do capítulo 17, do versículo 20 até o 25. Nessa passagem, os fariseus interrogam Jesus sobre o momento que o reino de Deus chegará. E Jesus responde que o reino de Deus ele não vem de modo ostensivo e que não se poderá apontar e dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus já está no meio de nós. Ouvir essas palavras de Jesus é altamente consolador. Percebemos que em todos os séculos do cristianismo houve pessoas anunciando o fim do mundo. Às vezes até achando que valeria apenas converter os outros na base do medo. Mas essa conversão não dura, o mundo não acaba, Jesus não chega e nós perdemos a oportunidade de reconhecer o momento presente, de viver esse momento presente. Quantas das vezes ouvimos nas Santas Missas, nas orações que fazemos com a palavra de Deus, o Padre nos diz: o Senhor esteja convosco. E nós respondemos: Ele está no meio de nós. O reino de Deus está entre nós, porque a palavra diz que aonde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali Ele está no meio de nós. Aonde a palavra é anunciada, aonde o mistério de Cristo é celebrado, onde o pobre é acolhido, o irmão é respeitado, ali o reino de Deus se faz presente. Precisamos ter o discernimento para reconhecer os sinais e a presença do reino de Deus no nosso meio. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que nos dê a graça de ver a sua presença. Que os nossos olhos, nossos ouvidos se abram para ouvir e acolher a palavra de Deus, que fala ao nosso coração. Que nós estejamos atentos aos sinais que o reino de Deus já se faz presente no meio de nós.
Quero trazer o testemunho de Santa Teresa de Calcutá. A passagem do Evangelho de São Lucas aborda dois temas profundos. Primeiro, a presença interior e atual do Reino de Deus. Segundo, a manifestação futura e universal do Filho do Homem, que será inconfundível, como um relâmpago, mas que primeiro deve sofrer muito. O reino de Deus está entre vós. Nos pequenos gestos, hoje vamos ver o testemunho da vida de Santa Madre Teresa de Calcutá, que costumava dizer: não usamos palavra para multidões, para nós apenas uma pessoa é a mesma pessoa, sempre de novo. Olha que pensamento santo para nós hoje. Nós que temos ambições de reunir grandes plateias, ter milhões de seguidores na evangelização digital. Quando Santa Madre Teresa de Calcutá nos diz, isso para nós é um balde de água fria na nossa cabeça, na minha cabeça. Ela diz: não usamos as palavras para multidões, mas apenas uma pessoa. É a mesma e sempre de novo. Olha que sabedoria de Madre Teresa, que a gente aprende com ela a humildade, a sabedoria dela. Para ela, que vivia nas ruas, nos becos, onde ela via um pobre, um doente, os que estavam nas margens da sociedade, abandonado. Lá estava ela e suas filhas, dando banho, curando as feridas, muitas das vezes com mau cheiro. E elas viam o rosto de Cristo em cada pessoa. Para elas, isso não era um trabalho heróico ou espetacular. Era simplesmente a expressão do reino de Deus. Ela não via um caso ou um projeto social. Via Cristo naquelas pessoas sofredoras. O reino de Deus não estava em um lugar geográfico distante e nem numa relevação espetacular. Jesus estava ali, naqueles pequenos gestos de amor, naqueles doentes, pobres, aqueles que não tinham dignidade, era restaurado. O Evangelho diz: o reino de Deus está entre vós. A vida de Madre Teresa é um testemunho vivo dessa verdade. Ela não esperou que o reino chegasse com fanfarras ou sinais no céu. Ela o reconheceu e o constituiu no aqui, no agora, no meio da sujeira e do sofrimento das ruas de Calcutá. O reino estava presente no amor concreto e discreto, oferecido a cada pessoa, uma de cada vez. Jesus disse: desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não poderás ver. Madre Teresa, em sua famosa noite escura da alma, viveu décadas sem sentir a presença consoladora de Deus. Era um profundo desejo espiritual que ela sentia. No entanto, ela continuou a trabalhar, mostrando que a fé não depende de sentimentos. Fé não é sentimentos, mas da fidelidade e a vontade de Deus. Ela não corria atrás de visões, revelações, mas permanecia firme no seu dever de amor. São Lucas descreve a paixão de Jesus, que antes, porém, deverá sofrer muito. Madre Teresa passou pela noite escura. Foi um profundo sofrimento interior, uma participação no sofrimento de Cristo na cruz, antes da glória da ressurreição. A vida de Madre Teresa nos mostra que o caminho para o reino, muitas das vezes, passa pelo sofrimento, pela obscuridade. Mas nesse mesmo sofrimento, unido a Cristo e o seu reino, silenciosamente se faz presente. Assim como Jesus ensinou que o reino não vem de modo ostensivo. A santidade de Madre Teresa não estava em grandes discursos, mas em ações simples e humildes, revelando que
O maior mistério de Deus se esconde no serviço ao menor dos irmãos. A sua vida foi um relâmpago de amor que iluminou o mundo. Precisamos imitar a Madre Teresa, precisamente, porque primeiro ela se ancorou no sofrimento silencioso e no serviço escondido, vendo Cristo no rosto dos pequenos e abandonado. E nós olhamos hoje para o testemunho dela. É isso hoje para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração. Compartilhe esse vídeo também com seus grupos, com seus amigos, e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.